bem-vindos ao nosso curso de Alarm Pen. No nosso primeiro módulo, nós temos o prazer de te apresentar os princípios básicos da harmonização. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre a abordagem do seu paciente, que é um ponto-chave do seu sucesso de clínica. O primeiro contato que você tiver com o teu paciente é o que vai ficar. Então, seja um profissional positivo, um profissional de sorriso e um profissional que vai dar as boas-vindas ao seu paciente. Então, esse é o primeiro contato. Sempre que você for receber um paciente novo ou até os pacientes que você já está em tratamento, procure transmitir uma boa energia e uma recepção calorosa para ele se sentir o mais em casa possível. Até porque clínicas geralmente são ambientes muito frios. Então o paciente às vezes já chega um pouco ressabiado, um pouquinho medroso com algum procedimento que vai ser feito. Então você de cara já quebra esse gelo e faz ele se sentir em casa. Então isso é um diferencial que vai te transformar num profissional diferente dos restantes. Outra coisa que a gente precisa frisar bastante é a parte da anamnese. A anamnese é extremamente essencial para você conseguir dar o ponto de partida de qualquer procedimento que você for fazer no teu consultório. A anamnese você vai pegar todos os dados que você conseguir do seu paciente, tanto dados de contato, telefone, nome, endereço, de onde veio, se é casado, a profissão, tudo isso, e vai falar do histórico médico, o que esse paciente já fez, se fez cirurgia, se não fez, às vezes os tratamentos que ele fez recentemente, ou o que ele está fazendo, os remédios que ele faz de uso contínuo, ou se não faz uso de nenhum remédio, se tem alergia, se já teve alergias, se teve inclusive alergia de alimento. Isso vai ser bem interessante na hora da gente conversar sobre produtos. Então você vai perguntar se tem alergia a ovo, se tem alergia a peixe, enfim, tudo isso você vai conhecer o teu paciente de ponto a ponto, o mais detalhado possível. Além do que, você vai fazer tudo isso numa ficha que eu vou deixar pronta para vocês. Claro que existem milhares de modelos de anamnese. Eu vou apenas deixar uma para vocês usarem de base e depois vocês podem personalizar da forma que vocês acharem melhor. E o porquê que é tão importante você fazer essa anamnese assinada pelo teu paciente. Nós, como profissionais da saúde, a gente não trabalha com 2 mais 2 sendo 4. Por quê? Apesar de nós termos a base da anatomia, dos conhecimentos anatômicos, tudo, nós temos que entender que cada corpo é um corpo, tá? E cada corpo funciona de uma forma. Então você precisa coletar como profissional todas as informações que você conseguir do paciente, fazer ele assinar para comprovar a veracidade desses fatos. E caso aconteça qualquer interferência que qualquer um está sujeito a acontecer, mesmo seguindo todos os passos básicos do procedimento, você tem como recorrer à anamnese do paciente e verificar se isso foi um erro de atenção seu ou se realmente foi algo que nem você e nem o paciente estava ciente, ok? Se por um acaso o paciente omitiu alguma informação, isso também você fica seguro porque você perguntou tudo, certo? Então aí é o ponto-chave da sua segurança de trabalho. A partir da anamnese, nós vamos começar a também falar um pouquinho sobre o estado de saúde psíquico-emocional do paciente. Isso é uma nova anamnese, tá? Se você é um profissional que já trabalha com isso, é bem interessante você se atualizar quanto a essa parte da anamnese. A gente tem uma tendência a entender que a anamnese é histórico médico, alergias, doenças e tratamentos relatados. Hoje, o que conta muito para você ter um tratamento de sucesso é você entender o estado psicológico, emocional e espiritual daquele paciente. Se o paciente está sofrendo de depressão, às vezes nem ele sabe que ele sofre de depressão, mas você como profissional tem que ter essa sensibilidade e através dessa conversa notar se o paciente ele é muito acanhado, se ele tem medo de ter esse contato visual com você, se ele se sente um pouco amedrontado, se ele está se sentindo ameaçado no seu ambiente de trabalho. Então tudo isso são avaliações que você precisa fazer, nem sempre perguntando ao paciente, mas é interessante você escrever também na ficha para você lembrar do perfil que você vai estar trabalhando. Então,
Se é um paciente que é muito acelerado, um paciente muito ansioso, você também vai estar trabalhando terapias pré-cirúrgicas, mesmo a gente fala pré-cirúrgico, mesmo que não seja cirúrgico, mas pré-procedimento, de deixar aquele paciente mais calmo, mais tranquilo, para você conseguir trabalhar com um pouco mais de plenitude e dar uma segurança melhor para esse paciente. Então tudo isso tem que ser anotado, tem que ser avaliado e tem que ser pré-planejado antes de você colocar a mão em qualquer procedimento que vai ser feito. Depois disso tudo, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a abordagem do que será feito. E para isso você precisa do seu exame físico, para complementar o que a gente chama de exame clínico. Então o exame clínico é um conjunto de anamnese, nessa anamnese incluindo toda essa parte teórica, parte psicoemocional e o exame físico. E aí isso tudo compõe o exame clínico. E aí no exame físico a gente vai falar um pouquinho mais agora com os slides sobre como você vai visualizar o teu paciente e a partir disso você conseguir fechar o seu plano de tratamento e a tua abordagem clínica. Então aqui a gente vai começar a parte do exame físico, porque que nem a gente já falou anteriormente, o exame clínico ele é composto da anamnese, que é a parte teórica do paciente, e a parte física, que é a parte prática, certo? Aqui tem um rosto que eu deixei só de representação para a gente falar mais pra frente sobre a máscara de Pi, que é a máscara que vai mostrar pra gente as proporções ideais de um rosto. No exame físico, o que a gente precisa entender? O paciente está em constante processo de envelhecimento. Então aqui a gente consegue notar as transformações das estruturas anatômicas que acontecem no rosto. Aqui é um rosto jovem, com as estruturas todas em dia, com colágeno ativo, com um processo de envelhecimento bem lento. Aqui a gente já tem uma paciente de idade mediana, por volta dos 40, 50 anos, onde a gente começa a perceber algumas manifestações de envelhecimento, e uma paciente de idade mais avançada, onde esse exame vai ser um pouco mais aprofundado, porque os processos do envelhecimento eles são muito severos, muito marcados. Como que acontece esse processo é o que a gente vai falar agora. Por que acontece esse tipo de migração da pele, por que ela cai, por que ela enruga, e isso vai partir do princípio do exame físico. Quando a gente é jovem, o nosso rosto ele tende a ter um formato triangular, a gente chama que é de triângulo da juventude, o triângulo de base invertida. Conforme nós vamos envelhecendo, os nossos compartimentos de gordura superficial eles vão sofrendo um processo de migração devido também ao efeito da gravidade, e o nosso rosto tende a ficar quadrangular. Então é isso que vai de cara te diferenciar, um rosto que está mais puxado para uma jovialidade de um rosto que está mais tendencioso ao envelhecimento. E aqui, compativelmente, a gente consegue ver esses compartimentos de gordura. O que acontece com eles? Aqui eles estão bem posicionados, com o volume ideal para deixar essas estruturas bonitas. Conforme nós vamos perdendo, eles vão ficando delgados e vão migrando. E aí a gente tem o acúmulo de gordura aqui nessa região que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela, e você começa a perceber que as gorduras vão sumindo, elas vão ficando delgadas e a pele perde o suporte que ela tanto precisa. As camadas do rosto elas são divididas em osso, músculo, gordura e a pele. Quando você vai partir para o exame físico, você precisa entender que o seu paciente tem essas 4 camadas. Por quê? O osso ele vai dar estrutura para o músculo ele vai dar estrutura para a gordura e a gordura vai dar estrutura para a pele. Então são sistemas que se dependem, eles se autodependem. Se o seu paciente já é um paciente mais velho, essas estruturas anatômicas ósseas elas vão se endelgaçar, elas vão ficar delgadas, elas vão ficar finas, vai perder suporte, e esse suporte vai também perder na parte muscular. O músculo perde tônus, ele perde força e eles ficam também mais delgados. E a gordura por si só também vai sofrendo esse processo de metabolismo, ela vai sendo reabsorvida e ela, devido ao osso ficar mais delgado, ela vai migrar para outras partes da face da pessoa. E a pele em si, o processo de degradação do colágeno vai ser o nosso grande fator do envelhecimento aqui, que vai proporcionar as rugas, né? As nossas
fendas faciais, proporcionar a falta de umidade da pele. O que a gente vai perceber é que com a degradação do colágeno, além da gente ter uma pele mais fina, menos tênue, menos tonificada,